Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você nesta terça-feira da 19ª Semana do Tempo Comum, dia 15 de agosto de 2023, a reflexão do Evangelho de Mateus no capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois o versículo 10 e depois os versículos 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, fica uma pergunta para refletirmos neste dia. Quem é o mais importante no reino dos céus? Pensemos um pouco. Ante a pergunta do discípulo, em 3 partes, Jesus divide o seu discurso. Primeira parte: desmonta as grandezas dos pensamentos dos seus discípulos, pois o reino não é para aqueles que se fazem grandes, mas sim para os pequeninos. Depois ele ameaça a quem fizer qualquer mal a um pequenino. E por fim, fala como Deus se agrada de reaver um pequenino que estava perdido. Isso leva, meu irmão, minha irmã, os discípulos e a cada um de nós, de uma posição de superiores para uma posição de igualdade aos pequeninos. Ao invés de valorizarem o poder, a vaidade, os discípulos e nós somos levados a nos colocarmos à disposição de Deus, de Jesus. E Jesus faz tudo isso porque percebe a grande vontade dos discípulos em participar do reino dos céus, assim como nós. O Evangelho conclui falando ainda que Deus se agrada mais de um pequenino que é resgatado do que 99 que não precisaram ser resgatados. Eis uma boa pista para quem quer agradar a Deus e garantir um bom lugar no reino dos céus. Ir ao encontro do irmão, da irmã, do filho, da filha, do marido, da esposa, que qual ovelha perdida anda longe do rebanho e até mesmo fora de si mesmo. Jesus dividiu o seu discurso em 3 partes bem claras. Primeiramente, ele tira a vontade dos discípulos de serem grandes. A razão é simples. É que o reino dos céus é daqueles que se fazem pequeninos. Assim, todo o atentado contra eles não se deixará impune ao ofensor. E por fim, Deus manifesta a grande alegria que sente ao reencontrar um pequenino que estava perdido, um filho que estava morto
e que agora ressuscitou, vive. Esta mensagem é para nós que somos os discípulos de hoje. Temos de nos mover dos conceitos que formamos sobre nós mesmos, criados pelas posições que ocupamos dentro da igreja, que muitas vezes nos leva a nos considerarmos os melhores de todos e por isso merecedores de um lugar de destaque e consequentemente superiores para uma posição de igualdade aos pequeninos. Ao invés de valorizarmos o poder, a vaidade, Jesus leva a nos colocarmos à disposição como servidores dos outros. Jesus nos dirige estas palavras porque percebe a grande vontade dos discípulos e hoje nossa em participar do reino dos céus. Portanto, meu irmão, minha irmã, a lição prática que podemos levar conosco para a nossa vida hoje e sempre é, primeiro, a humildade e simplicidade, pureza de coração, representados pela criança, símbolo dos excluídos, pobres e marginalizados pela sociedade. Segundo, a acolhida que se deve dar a estes excluídos, condenados a comer o pão que o diabo amassou, ou seja, acolhida aos pequeninos. E por fim, em terceiro, não só acolher, mas e sobretudo, sair em busca dos pequeninos que se perderam e resgatá-los. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste dia a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E meditando esta palavra, cantemos o Salmo responsorial. A porção do Senhor é o seu povo. Avante com Maria e São João Batista sempre. A porção do Senhor é o seu povo. 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 O nome do Senhor vou invocar. Vinde todos e dai glória a nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. A porção do Senhor é o seu povo. A porção do Senhor é o seu povo. Recorda-te dos dias do passado. Relembra as antigas gerações. Pergunta a teu pai, te contará. Interroga e teus avós te ensinarão. A porção do Senhor é o teu povo. A porção do Senhor é o teu povo. Quando o Altíssimo os povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão, as fronteiras das nações ele marcou, de acordo com o número de seus filhos. A porção do Senhor é o seu povo. A porção do Senhor é o seu povo. Mas a parte do Senhor foi o seu povo, e Jacó foi a porção de sua herança. O Senhor, somente Ele, foi seu guia, e jamais um outro Deus com Ele estava. A porção do Senhor é o seu povo. A porção do Senhor é o seu povo.